Se uma coisa esse episódio deixou mais do que claro, é que Otto Hightower é o maior marqueteiro de Westeros. Como é que pode? Até uma tragédia como a morte do bisneto, ele transforma num espetáculo para atingir os inimigos. Pelos novos deuses e antigos. Aguente! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos dar sequência à nossa série de vídeos falando de A Casa do Dragão, especificamente o segundo episódio da segunda temporada, que chegou na Max nesse último domingo. E já de cara eu começo dizendo, gente, que acho que esse foi um dos piores episódios assim da série como um todo pra mim, um dos que eu menos gostei. Claro, ele trouxe vários momentos importantes, bem significativos ali pra trama como um todo. Principalmente a gente vendo os conselhos se rompendo, os elos familiares, toda aquela treta entre eles. Mas ao mesmo tempo, algumas coisas começam a se repetir e se desgastar. E também tivemos ali no meio do episódio alguns pontos que pareceram um pouco aleatórios. Mas eu já explico com calma. Bom, começando aí, falando dos verdes, o lado dos Hightowers, a gente viu que pós o evento chocante do episódio 1, a morte da criança, eles ficariam putaço, o Aegon tava descontrolado e, obviamente, não deixariam barato também pra Rhaenyra. E o interessante é que, nesse episódio, o Otto trouxe assim muitas camadas com relação ao personagem. Ele apresentou para nós, telespectadores, porque no primeiro momento, diante da notícia abalante da perda do bisneto dele, você vê que o cara já tem toda uma estratégia montada na cabeça. A mente dele pensa de forma fria e calculista. Então, ao invés de ser um velório com todos eles chorando, algo mais particular, ele decidiu transformar aquilo num espetáculo. Usar dessa violência, dessa tragédia na família, para rebater lá na imagem da Rhaenyra. Atingir ela de alguma forma. Então, eles fizeram todo aquele desfile, pondo pro povo, olha o que essa rainha farsante fez. Todo aquele esquema. E claro que o público se choca e compra essa ideia. E até ali na procissão foi foda ver. A Helaena tava desconfortável com toda aquela aglomeração. Inclusive achei que ia acontecer alguma coisa mais drástica, ela apresentar algum comportamento que a levasse a tentar escapar dali, ou acabasse agredindo alguém sem querer, mas não. E dessa galera dos Hightowers, acho que ela é a única que a gente acaba sentindo pena, porque ela não tem nada a ver, até a Rhaenyra fala isso, que ela não atacaria o filho dela, e porque ela é alguém que não tá envolvida nessa matança toda, essa sede de vingança. Ela tá de boa no canto dela. E no fim das contas acaba pagando. E quem mais tá sofrendo com toda essa tragédia. E aí, em contrapartida, a gente vê o Aegon pagando ali mais uma vez de garotinho mimado, esbravejando, chutando tudo. Aquela cena no conselho foi bem constrangedora, desconfortável. Todo mundo olhando assim pra ele só, ai, que saco. E ele prometendo vingança aqui e ali, tudo bem. Ele perdeu o filho, dá pra entender, né? Todo o sentimento que ele tá carregando naquele instante, mas a gente sabe que o cara é despreparado, não tem noção nenhuma de nada e já esperávamos que alguma ele ia aprontar, e não deu outra quando ele conseguiu encontrar os caras que invadiram o castelo. Além de macetar a cabeça do outro lá, ele mandou enforcar os caça-ratos, o que jogou pelo ralo todo o trabalho do Otto, que ficou putaço. Como ele disse, eram os pais, os irmãos, os filhos, todo o pessoal ali do povo da cidade, enforcados no muro do castelo. Ou seja, toda aquela imagem da família atingida, coitada, se perdeu. Então ele acaba entrando numa discussão com o Otto, até o ponto do Otto erguer a voz com ele e jogar a real, que ele é alguém despreparado, um garotinho mimado. Até o Sir Criston fala, ó, como se fala com o seu rei, não sei o que, quis engrossar com ele, e ele já foi, meteu a real, ó, ele é meu neto, e eu vou puxar a orelha assim, vou falar como eu quero. Porque é exatamente esse o sentimento, ele pode ser o rei, mas acima de tudo, ele é o neto do Otto. E nesse ponto em específico, a gente percebe uma admiração, um respeito, todo um carinho do Otto pelo pai da Rhaenyra, falecido rei. Dá pra ver que ele lamenta essa morte, por mais que ele tá lutando para manter os netos no poder, garantir essa posição, ele também sabe que o
reinado antigo era mais tranquilo, ele era um rei mais justo, não alguém que só queria atender seus caprichos. Então a situação tá um pouquinho complicada para eles, a gente vê a família quebrando, rompendo os laços ali, a harmonia entre eles. Aí toda hora a Alicent e o Otto tem que ficar nesse meio, a Alicent principalmente, entre o pai e os filhos, e agora também achou pra cabeça Sir Criston, né? E vamos falar dele. Gente, esse casalzinho primeiro, não desce, não vai, né? Não tem quem aguente esses dois. Mas Sir Criston, quando você pensa que você já tá com o ranço dele, aí ele dá uma quietada, você, de boa, né? Esquece até. Ele vem e fala, não, vou te relembrar de novo porque você me odeia. Tava insuportável nesse episódio. Aquele tom marrento dele, quando ele foi descontar no guarda, porque sua capa tá suja e não sei o que, porque somos símbolo da pureza. É perceptível toda a projeção que ele fez, ele tá se sentindo impuro, alguém desonrado por estar se envolvendo com a Alicent, por todo o histórico, porque a gente viu na primeira temporada que quando a Rhaenyra rejeitou ele, que não ia poder casar e tal, ele ficou assim no estado de fui desonrado e agora vou ter que tirar minha própria vida. E aqui, ao invés dele trabalhar com esse sentimento, ele tá descontando nos outros. E acabou mandando ali um dos gêmeos pra morte, né? Sentenciou ele numa medida imprudente. Mas eu já comento disso. Agora vamos falar aí do grupo lá dos pretos, começando ali pela reunião da galera recebendo a notícia de que o príncipe tinha sido morto de forma brutal. E aí a Rhaenyra fica, como assim? Não tô sabendo de nada. E a gente olha pra cara do Daemon, se fingindo totalmente de, sou inocente. Aí a Rhaenyra só olha pra ele de canto, sacando tudo. E a gente só acredito, mas é um falso. O Daemon é um amor e ódio, né? Ele é um personagem que dá raiva da impulsividade dele, irrita muitas vezes, mas ao mesmo tempo ele tem esse jeitinho que é engraçado, acaba sendo divertido de acompanhar, de certo modo. Mas aí não demora muito, né, pra Rhaenyra cair a ficha e ver quem foi que aprontou aquilo. Ela vai ter uma conversa particular com o Daemon, joga real na cara dele e ela fala o que eu já comentei nos vídeos anteriores sobre a notável falta de respeito dele de aceitar ela como rainha. Ele não aceita, ele tá usando ela como uma ferramenta para se manter no poder, mas ao mesmo tempo ele desejava estar. E ele até joga na cara dela que o irmão só escolheu a Rhaenyra porque era mais fácil. Ele no fundo sabia que ela não ia ofuscar ele assim como o Daemon faria caso fosse ele. Enfim, se acha, né, a última bolacha do pacote. Egocêntrico que só ele. E aí, aqui também vemos o rompimento, tanto da Rhaenyra com relação ao pessoal do seu conselho, que estavam desconfiados dela, achando que ela tinha agido mesmo de forma vingativa pela morte do seu filho, duvidando da sua palavra. E aí vemos o rompimento dela com o Daemon. Eles brigando e ele vazando lá com o dragãozão. E a gente já fica assim, né? Porque Daemon nervoso, saindo desse jeito, alguma coisa vai aprontar. E aí entramos no ponto aí principal do episódio, na parte da Rhaenyra, a questão de um dos guardas gêmeos se infiltrar no castelo para tentar matar ela. Por sorte, a Verme Cinzenta lá viu, sacou qual era e avisou. Aí começou aquela luta de gêmeos, não sabia mais quem era quem. Todo mundo confuso e acabou levando à morte de ambos, que deu muito dó. Eu esperava que os dois iam ficar mais tempo, eles iam desenvolver os personagens até mais próximo do fim da temporada, até esperava rolar uma morte, um confronto de irmãos, mas não aqui. Enfim, fiquei com pena, gostava deles. E eram personagens que foram colocados em lados opostos e obrigados a lutarem entre si, mesmo eles se amando. Então soou injusto. Mas aí entra a questão de um ponto assim que eu quero falar com vocês sobre o porquê eu não gostei tanto desse episódio. Acho que, considerando todas essas tretas dentro dos conselhos, a gente vendo o rompimento ali nas famílias, isso acaba mudando a dinâmica para os próximos episódios, então foi relevante nesse aspecto, foi legal ver isso nesse episódio. Mas a questão da retaliação, de novamente alguém tentar matar outro lá da família,
tá começando a ficar repetitivo, começando a desgastar essa ideia. Então espero que tenha acabado por aqui, sabe? Nesse quesito de, vamos tentar matar e não sei o que, enviando alguém lá, porque acaba caindo numa banalização dessa retaliação, sabe? E aí outro ponto que eu também achei um pouco aleatório nesse episódio, assim, que parece que eles jogaram, é com relação a novos personagens que estão surgindo na série. Por exemplo, aqueles dois conversando no porto, ou aquela família falando sobre o preço da comida subindo. Ao que parece, eles vão investir nesses personagens um pouco mais. Eles quiseram dar uma importância, mas ao mesmo tempo não ficou muito orgânico dentro do episódio a maneira como eles conduziram as cenas deles. Parece que foi só jogado ali no meio para preencher tempo, porque quando você tem novos personagens surgindo numa série e que eles vão ter alguma relevância, normalmente eles apresentam eles e já dão parecer qual é, o que esperar desses personagens. E aqui não. Foi uma cena tão cotidiana, tão aleatória, o cara ali fazendo qualquer coisa que acaba não te instigando a esperar algo deles, sabe? Também não posso deixar de comentar a cena do Eamon na cama com aquela mulher. Foi uma cena um pouquinho perturbadora, porque não tá tão claro o significado dessa relação. Parece, assim, uma relação meio carnal, mas ao mesmo tempo uma relação materna. Ela ali amparando ele, pegando no colo, não sei bem o que significa. Aí desperta uma curiosidadezinha da gente, o que será que vai acontecer pra frente? E o que deixa mais estranho é ver o Eamon numa situação de afeto, de carinho, sendo que ele é um personagem que sempre se apresentou de forma tão fria, tão isolada, individualista, né? Enfim. Bom, pessoal, no geral, acho que esses foram os pontos principais desse episódio. Ele foi um pouquinho mais longo que os demais. Como eu disse, não foi um dos melhores, na minha opinião. Mas ainda assim, estou bem empolgado com a temporada como um todo. E vamos aguardar os próximos episódios. Mas e vocês? O que acharam? Aproveitem, deixa aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo, já deixa aquele like para dar aquela força. E eu vou ficando nessa. Um grande abraço, se cuidem. Até a próxima e tchau!